Pessoal, vamos retomar. Vamos falar dinheiro. Sim. Nós estamos na página 17. Ou melhor, vamos entrar agora na página 18. Nós vamos falar hoje sobre o dízimo. E vocês veem como a mensagem do dízimo é poderosa. Maravilhosa, linda. Página de número 18. Então, qual que é o desafio que nós temos aqui? Interpretar agora, a gente viu a teologia do Pentateuco como um todo. Agora nós vamos interpretar partes específicas do Pentateuco à luz do que Jesus disse. Toda a lei se resume em amar. Então, nós vamos começar pelo dízimo, depois, se der tempo hoje, nós vamos para a escravidão. Depois nós vamos para ritos de pureza, sacrifícios, ritos alimentares, toda a questão de pureza de mulher, de homem, tudo isso aí. Beleza? Para isso, nós vamos se utilizar de um autor principal, que é um autor brasileiro, que ele escreveu um livro excelente sobre esse tema, chamado Dízimo, o que realmente importa, tá? Chamado Mateus Ortega. E logo no início deste livro, ele diz o seguinte: ao longo da história do cristianismo, vemos opiniões variadas sobre o dízimo, que podem se resumir em três. Primeira, o dízimo é uma prática obrigatória, aplicável a todos em todas as épocas. Ou seja, cadê o canetão? Aqui. Interpretação de número 1. Obrigatório em todas as épocas. Qual a argumentação que eles dão? Essa linha. O dízimo é anterior à lei. E se é anterior à lei, então quando o Evangelho nos liberta da lei, não tem que ver com o dízimo, porque o dízimo é anterior a... E Jesus diz em Mateus 23, vocês devem fazer isso sem omitir as outras coisas. Então é a argumentação que eles dão sobre dízimo. Segunda linha. Segunda opinião. O dízimo é uma prática boa, mas não constitui lei para os cristãos. Ou seja, 2, é bom, tipo aconselhável, mas não obrigatório. E a terceira, diz Mateus Ortega, que o dízimo é uma prática obsoleta que ficou no passado. Não precisa mais, não é obrigatório e é coisa do passado. Aí, hoje vocês vão decidir talvez vocês já tenham decidido, né? Mas hoje vocês vão decidir qual é a linha que vocês vão defender. Ok? Primeira, o dízimo é obrigatório em todas as épocas. Segundo, o dízimo é bom, mas não é. E o terceiro, o dízimo é uma prática obsoleta que ficou no passado. Acabou. Então, foi bom, mas se foi para aquela época. Hoje em dia já não tem mais valor, no caso. Por exemplo, quais são os argumentos que esse da terceira dá? O Evangelho isenta-nos da lei. Mas aí alguém diz o seguinte: tá, mas o dízimo é antes da lei. Aí essa pessoa vai responder: mas a circuncisão também foi antes da lei, então a gente tem que circuncidar? Não. Eu não estou falando o que eu acredito. Mas aí eles puxam lá o debate com Paulo e os apóstolos falando que a circuncisão... entendi como isso pode ficar complexo. Então tem essa... E esse embate foi tão sério no decorrer da igreja, que teve momentos, por exemplo, que a igreja católica e a igreja evangélica também, a protestante, o dízimo era decreto de lei. Se o cristão não pagasse dízimo, ele era considerado quebrador de uma lei civil, poderia ser preso. E tem países atualmente na Europa, onde a igreja protestante teve um grande poder, que o dízimo é descontado na folha de pagamento.
Beleza? Vamos lá. Página 19. Na página 19 eu coloquei um brinde aí para vocês muito legal. Na página 19 eu coloquei uma tabela onde está escrito todas as vezes que a palavra dízimo, que o dízimo aparece aí, e o contexto de cada uma delas. Por exemplo, Abraão, e aí abaixo da tabela eu escrevi cada texto para a gente ver. Então nós vamos ver todos esses textos, depois nós vamos harmonizar e ver o que cada um significa. Gênesis 14, Abraão dá dízimo para Melquisedeque. Gênesis 28, Jacó faz voto de dar dízimo a Deus. Levítico 27 e 30, lei sobre dar dízimo da terra. Números 18, 20 e 29, lei sobre dar o dízimo aos levitas. Deuteronômio 12, 14 e 26, lei sobre para quem dar o dízimo e os locais onde vão ser entregues o dízimo. 1 Samuel 8, 15 e 17, Samuel avisa que os reis tomariam para si o dízimo do povo de Israel. 2 Crônicas 31, 2 ao 13, o dízimo e o serviço do templo em Judá são restaurados pelo rei Ezequias. Neemias 10 e Neemias 12 e Neemias 13, o dízimo e o serviço do templo são restaurados em Jerusalém pelo governante Neemias. Só um pouquinho, eu não lembro se eu comecei a gravar. Comecei a gravar. Vamos lá. Onde eu parei? Neemias. Amós 4, do 1 ao 6. O profeta Amós critica o dízimo como um ritual sem propósito. Malaquias 3. O profeta Malaquias critica quem não dá o dízimo. Eita, pera aí. O Amós está criticando os caras que estão indo dar dízimo de 3 em 3 dias. Nós vamos ler isso aí. Só que o Malaquias está falando que é para dar? Que negócio é esse? Tem contradição na Bíblia? Vamos descobrir, pessoal. Malaquias 3. Mateus 23 e Lucas 11, Jesus fala sobre o dízimo. Lucas 18, o fariseu ora no templo sobre o dízimo. E Hebreus 7, o autor aos Hebreus cita o dízimo. Abaixo aí na tabela, pessoal, eu coloquei todos esses versículos inteiros para vocês lerem quando vocês quiserem, tá? E em cima eu coloquei o que cada coisa é. Por exemplo, abaixo da página 19, dízimo de Abraão, coloquei o texto aí. Dízimo de Jacó, tá o texto aí. Na outra página, lei sobre o dízimo da terra, tá aí. Lei sobre dar o dízimo aos levitas, tá aí. Lei, tá tudo aqui. Ok? Agora nós estamos na página 21. Deixa eu só achar aqui. Página 21. Então, pessoal, existem algumas complicações sobre o dízimo. Sabe por quê? Nós vamos ver essas complicações aqui. Ninguém sabe ao certo qual é a porcentagem de verdade. Ninguém. É impossível saber. Porque a Bíblia relata diferentes tipos de dízimos, e nós vamos já ver. Só que a Bíblia não é tão clara sobre como e quando serão dados cada um desses dízimos. Ela não explica com tanta clareza. Por isso que na história do judaísmo da Igreja Antiga, tem várias explicações diferentes. Eu vou apresentar aqui para vocês a mais aceita. A mais aceita. Mas tem várias explicações diferentes. E para que a gente consiga conciliar todos esses textos, o que tem a ver a reforma de Ezequias com dízimo? Por que Deus pediu o dízimo da terra? Por que tem dízimo diferente disso, e dízimo daquilo, e dízimo de outra coisa? E tem um dízimo de 3 em 3 anos, e tem um dízimo que é todo ano, tem o dízimo que você leva para lá, tem o dízimo que você não leva, tem um dízimo que você deixa aqui, tem o dízimo que você vende, tem o dízimo que você não vende, tem o dízimo que você come, tem o dízimo que você não come. Como que a gente concilia tudo isso aqui? E aí Neemias depois fazia a reforma do dízimo, que Ezequias tinha começado e o povo destruiu de novo. Aí vem o Malaquias, aí vem o Amós, aí depois Jesus cita o dízimo. Então, nós vamos ver tudo isso aqui. Beleza? E o primeiro ponto para que a gente possa ter uma maior clareza sobre o dízimo é página de número 21.1. Dízimo não é criação bíblica. A Bíblia não cria o dízimo. A Bíblia o regulamenta. Pessoal, minha garganta está cansada, hein? Quem que tem coragem de ler esse trecho aí, bem alto? Quem que vai ter coragem de ler? Hã? Está na página de número 21. Quem que é o Pedro? Página de número... Leia aí, Elcio. Elcio.
Página de número 21, Elcio. Página de número 21, aqui, ó. O dízimo não é apenas... Pode começar. Vamos lá. O dízimo não é apenas judaico-cristão. A maioria dos estudos cristãos sobre o dízimo começa pela Bíblia. Contudo, a prática do dízimo era comum na antiguidade. Conforme os relatos históricos, diversos povos... Só um pouquinho. Estão conseguindo ouvir aí? Se você não estiver conseguindo ouvir, dá para acompanhar a apostila no celular, tá? A gente está na página 21. Pode continuar, Elcio. Conforme os relatos históricos, diversos povos antigos davam a 10ª parte de seus bens aos deuses. Os acadianos davam o dízimo de suas posses aos deus Sol, Samás. Os fenícios ao deus Melcarte. Os cartagineses ao deus Heracles. Os espartanos davam o dízimo dos espojos de guerra aos deuses, e os chineses, na dinastia Zhou, destinavam 1/10 da receita pública para sacrifícios. Os templos da Babilônia eram mantidos por um sistema de coleta de dízimo, cobrado igualmente de príncipes e camponeses. O militar e filósofo grego Xenofonte construiu um pilar perto do templo de Ártemis, contendo a inscrição: "Esta terra é sagrada a Ártemis. Quem a ocupar, que pague o dízimo de sua renda anual, do que sobrar, que mantenha o templo. Se isso for negligenciado, a deusa irá exigi-lo." Conforme Plutarco, os romanos ricos tinham o costume de dar o dízimo de suas posses para Hércules. Os próprios deuses estavam sujeitos à prática. A mitologia romana registra que o deus Marte deu o dízimo a um dos gênios que o ensinou a ser um soldado. Outras religiões incluem o dízimo entre seus costumes. O hinduísmo, uma das religiões mais antigas da humanidade, incentiva a entrega voluntária do dízimo a instituições religiosas ou aos pobres. O sânscrito, uma língua ancestral de importante uso litúrgico no hinduísmo, possui inclusive um verbo para isso. Dashamasha significa dar a 10ª parte. À semelhança de algumas vertentes do cristianismo, o hinduísmo ensina que dar o dízimo antes de qualquer outro uso do dinheiro santifica a porção remanescente. Posteriormente, o sikhismo, uma religião monoteísta criada na Índia do século XV pela fusão do hinduísmo e islamismo, manteve em suas escrituras a tradição do dízimo. Dash Vende. Tá bom. Ou seja, o dízimo foi criado pela Bíblia? Não. Da mesma forma que, por exemplo, Abraão circuncidou, mas Deus não criou a circuncisão. A circuncisão tinha muito tempo antes. Tá? Então é uma prática que já havia, mas Deus a regulamenta. Só que Deus não somente a regulamenta, Deus usa dessas práticas para mostrar como Deus é superior aos outros. Vou dar um exemplo para vocês. A deusa falou que a deusa Ártemis, você tinha que dar o dízimo para a deusa. E do que sobrar, mantinha o... Porque esse dízimo não era usufruído pela população, era tudo queimado. Só que o Deus de Israel, de todo o dízimo que vem para Deus, 99% não é dado para Deus diretamente. Deus pega o que é dele e devolve para o povo. Devolve para o levita, devolve para o sacerdote, devolve para o estrangeiro e ele vai devolvendo. Mostrando o seguinte: eu não sou como os outros deuses. Porque os outros deuses tiram de vocês para eles usufruírem, e se vocês não darem, eu os puno. Eu sou diferente. O que é meu eu devolvo a vocês para o bem de vocês. E eu fico com 1%. Para você ter noção, a grande maioria dos sacrifícios eram reutilizados. Vamos continuar. Segundo ponto. O dízimo no Antigo Testamento não era dinheiro. Ah, Luiz, tem problema dar dinheiro? Não estou falando que não pode dar dinheiro. Não tem problema. Mas nós precisamos ver o que era no Antigo Testamento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos estudando o Antigo Testamento, como era lá. Não era dinheiro. Luiz, da onde que você fala que não é dinheiro? Porque muitas pessoas dizem o seguinte: o dízimo não era dinheiro porque na época não tinha dinheiro. Então, porque não tinha dinheiro, o povo dava dízimo em alimento. Mas quem falou isso errou. Porque tinha dinheiro sim, nós vamos ver na Bíblia que Abraão já tinha usado dinheiro.
Nós vamos ver aqui. Página de número 22, ponto 2. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor. Deus não estabeleceu o dinheiro como meio de dar dízimo. Se o dízimo é dinheiro, como é que eles vão comer? Ah, Luiz, mas não é muito pouco. Vamos continuar. Mas é claro, alguém diria, aquela sociedade era agrária. Por isso davam da colheita, pois não havia dinheiro. Alguns dizem que os israelitas tiravam o dízimo de tudo, pois na época não havia dinheiro, em forma de moeda. A moeda foi só inventada no século VIII. Contudo, a Bíblia demonstra que já havia tipos de moeda daquela época sim, antes da lei. Abram aí Gênesis 23:16. Abraão comprou uma terra por 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Gênesis 23:16, abram aí, leia bem alto. E Abraão, 23, né? É. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata correntes entre mercadores. Ué, peraí. Isso é moeda. Agora vai em Gênesis 33, Gênesis 33:19. Comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Peraí, não tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Próximo. Pessoal, tenham calma, tá? Eu não estou falando que a gente não pode ofertar e dar dízimo de dinheiro. Não estou falando isso. Não deem salto. Eu estou falando lá do Gênesis, do Antigo Testamento, como é que era. Depois a gente conclui o que é hoje. Tá? Então tenham calma. Vamos ler agora Gênesis 37:28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Vendeu José por moedas. E tem muitas outras passagens que tem moeda. Ou seja, já havia moeda. A própria lei tinha mandamentos que tratavam de pagamento com moeda. Se um homem se deitasse, por exemplo, se um homem se deitasse com uma mulher e depois a difamasse dizendo que ela não era virgem, esse homem era obrigado a pagar 100 peças de prata ao pai da moça por haver prejudicado sua reputação. Deuteronômio 22:13-19. Se um boi chifrasse um escravo, o dono do animal deveria pagar 30 ciclos de prata. Ora, se a sociedade era agrária e não tinha moeda, por que a lei dizia para o dono do animal pagar um prejuízo em peça de prata? E não com feixe de trigo ou com outro boi? Porque já tinha moeda na época. Ou seja, a lei previa pagamentos em forma monetária, mas o dízimo não era uma delas. Não existe nenhuma menção na lei obrigando o israelita a dar dízimo em peças de prata ou a calcular a renda de seu comércio para entregar o dízimo em forma de moeda. O que existe na lei quanto a dízimo e dinheiro é o seguinte: se alguém morasse longe demais para carregar o dízimo, era permitido que trocasse por prata. E tem um outro caso, que nós vamos ler Levítico 27, 30 ao 33. Abram para mim, Levítico 27, 30 ao 33. Então tem um caso seguinte, tem um dízimo que nós vamos ver, que é o dízimo da festa. A pessoa vai pegar o dízimo da festa e vai festejar, só que ele mora muito longe. Então Deus diz o seguinte: nesse caso você pode pegar o seu dízimo, vender, pega dinheiro, e aí com esse dinheiro você vem aqui, aí você compra tudo que sua alma desejar com o dinheiro do dízimo e fazem uma festa. Tá? Já nós vamos ver isso aí. Tem vários tipos de dízimo. Leia para mim, minha irmã Tamires, Levítico 27, 30 ao 33. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dado a ele. Se o dono quiser tomar e comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado, mas 1/5. Peraí. O que ele está dizendo?
ó, o dízimo é do Senhor. Mas você pode, algumas versões aí pode colocar resgate. Você pode resgatar o seu dízimo, que é o quê? Comprar de volta. Só que quando você comprar de volta, você vai ter que pagar uma multa, porque o ideal era que o dízimo fosse deixado aqui. Mas você quer resgatar o seu dízimo? Então você vai pagar 1/5 acima, que é o quê? 20%. Tá? Aí a pergunta é, se o dízimo era dado em dinheiro, como é que ele recompra o dinheiro com dinheiro? Não faz sentido. Não faz sentido. Então ele dava a colheita e os animais, só que por alguma razão ele queria resgatar e ele comprava. Só isso aqui é o suficiente para provar 2 pontos. Primeiro ponto, já tinha dinheiro na época. Segundo ponto, a lei não exigiu o dízimo em si em dinheiro. Tem muitas outras leis que exigem aspectos do dinheiro, sim, mas o dízimo não era uma delas. Pergunta sobre isso? Fala antes. Não, ela fala um negócio, eu estou viajando, é uma suposição, tá? Certo. Deixa eu me fazer viajar. Falou que nos paga dinheiro com dinheiro, né? E como é que você vai lá nos Estados Unidos e troca real por dólar? Não é dinheiro por dinheiro? Não, eu só estou dando exemplo, né? Poderia ser naquela mesma época que fosse uma conversão, isso eu quiser. Como assim? Uma conversão, de repente o valor daquele tal lugar era um tal valor, o produto dele vale esse outro, é isso que eu quiser. Mas você está se referindo a qual texto? Eu não entendi. É o que você acabou de falar, como é que se comprava dinheiro com dinheiro? Como é que se pagava dinheiro com dinheiro? É igual... Não, mas esse aí não é, mas isso não é o caso. Por que não é o caso? Primeiro ponto, naquela época não tinha moeda do templo. Não tem moeda do templo para trocar. O povo é israelita, tá tudo ali dentro. Historicamente... Aí agora lá para frente pode ser. Não, questão econômica, vamos lá, falando de história. Questão econômica e história, nós sabemos que as tribos, não sei lá Israel, mas aí, pelo menos em algum outro lugar do mundo, vamos supor, aqui no Brasil, eu fosse um lugar, uma saca valia tanto de valor, então eu dava uma saca por um boi, mas quanto que era um boi? O boi eu fazia o valor sobre aquela saca, então cada tribo, cada região tinha um... Ok, exato, a troca era, antigamente a troca era assim, só que tinha uma dificuldade. Primeiro, ele tem o boi, eu tenho o feijão, ele tem o algodão. Para ele vender o algodão, aí ia ficar complicado, porque vai que eu tenho o boi, ele quer o boi, mas eu não quero o algodão. Então era muito complicado. Né? Então ele tinha que querer o meu, eu tinha que querer o dele, e o cálculo de fazer quanto um boi vale de algodão era muito difícil. Então eles criaram desde aquela época um valor monetário padrão, que era a moeda, para facilitar. E a moeda existia desde aquela época. Agora eu quero que vocês me mostrem então um texto bíblico que fala para levar dinheiro de dízimo. No Antigo Testamento, não estou falando que não pode hoje, mas estou falando naquela época. Me mostre só um texto. Não existe. Do Jacó, que ele fez um voto de dar a 10ª parte. Okay. A gente vai entrar agora no dízimo dos patriarcas. A gente vai entrar agora no dízimo. Olha só como que é o ponto abaixo, ó. O dízimo dos patriarcas. O único momento que fala que pode trazer dinheiro, na verdade, é o que você falou. A pessoa... Exato, é 2 pontos. A pessoa, Deus diz, ó, se você estiver muito longe, você pode vender, mas quando você vender, sabe o que o texto fala para fazer? Não fala para pegar o dinheiro e dar, fala, você vai pegar esse dinheiro, você vai comprar de boi, de tudo que sua alma desejar, e vocês vão festejar na presença do Senhor. Esse é um tipo de dízimo, mas tem 3. E o segundo caso que era autorizado o dinheiro, era quando o seguinte, vamos supor que eu levei lá 5 bois de dízimo. Falei assim, cara, mas eu queria esses bois, eu gosto deles, tá? Então você pode resgatar isso aí. Aí você pode fazer uma compra de dinheiro, entendeu? Você resgata, você dá o dinheiro com 1/5 em cima disso, e aí pode. Legal. Luiz, o que isso significa? Pessoal, por enquanto não significa nada, eu só estou falando o que acontecia lá, tá? Só? Sério? Sim. Era só como acontecia. Só pra saber. Só porque neste curso de teologia Tá. a gente aprende todo um pouco. Agora, voltemos ao dízimo dos patriarcas. O que é o dízimo dos patriarcas, pessoal? É o dízimo que aconteceu antes da... O que é o dízimo dos patriarcas? O dízimo que aconteceu antes da... Lei. Não tinha lei. Deus nunca tinha mandado dar, mas os patriarcas foram aqueles que dizimaram antes mesmo disso. E tiveram 2 casos, o de Abraão e o de Jacó. Tem muita gente falando aí que hoje nós não dizimamos o dízimo da lei. Nós dizimamos o dízimo de Abraão e Jacó, que era antes da lei. Isso é um erro muito grande. Porque o dízimo de Abraão e Jacó
tem erros, limitações, que não somente a lei corrige e altera, mas que o Novo Testamento também. Vejamos. Dízimo de Abraão, deu uma única vez. O dízimo na lei é para dar uma única vez? Não. Quem fala sobre o dízimo de Abraão diz que é para dar uma única vez? Abraão deu uma vez na vida. Segundo, o dízimo ali é descritivo e não prescritivo. Qual é a diferença de descrição e prescrição? Deus estava falando o que Abraão estava fazendo, mas Deus falou, é para fazer igual a Abraão? Não. Terceiro ponto, Abraão não deu do seu próprio patrimônio. Abraão deu dos despojos de guerra. Aí eu te pergunto, nós devemos, ou pelo menos a lei dizia que era para dar dízimo do que a própria pessoa tinha? Sim, Abraão não fez. Quarto ponto, não foi dito que deveria ser feito com os dízimos. Na lei, Deus não somente diz o jeito que é para dar o dízimo, Deus diz também o que é para fazer com esses dízimos que foram entregues. Mas no dízimo de Abraão não. E o quinto ponto, a lei falou que é para fazer diferente de Abraão. Vocês sabiam disso? Vamos ler agora. Abraão está voltando de uma guerra. E voltando da guerra com os despojos de guerra, ele dá 10% dos despojos de... Mas a lei diz que não é para dar 10% dos despojos de guerra. Quer ver? Abram para mim. Em Números 31, 25. Números 31, 25. Pode ler? Pode ler bem alto, mas tem que ser bem alto, Marcos, do Júnior Trovão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em duas metades, entre os que hábeis na peleja saíram à guerra e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma. Eita! Tanto dos homens... Não, peraí. Tantos homens. O que ele está dizendo aqui? Tem várias versões aí, inclusive que a que eu coloquei aqui, está despojos de guerra. Tá? O que ele está dizendo? O pessoal voltou para a guerra, tá com um monte de coisa. Tudo que conquistou na guerra vai fazer uma divisão da seguinte forma. Vocês voltaram com 1000 bois. Desses 1000 bois, vocês vão dividir 500 bois, vocês dão para toda a comunidade de Israel, divide entre toda a comunidade, e 500 bois vai ficar com os pessoal que guerreou, com os guerreiros. 500. Metade. Aí Deus vai falar sobre o dízimo. Aí o dízimo é o seguinte, mas a minha parte dos despojos de guerra será, dos guerreiros, vai ser dos 500, vai ser uma. 1 para 500, na verdade, que vai ser 2. Não. Um para cada 500. Exato, 1 para cada 500. E esse daqui será quanto? O outro será 10 para cada 500, não é? Deixa eu ver, mas dessa metade da metade dos filhos de Israel tomarás a cada 50. Ou seja, desses 50, cada 50 vai ter 1. Então, se tem 500, vai ser 10. Então, deste aqui vai tomar 1 para o Senhor e deste aqui vai tomar 10. Então, entrou 1000. Mas quanto que vai para o Senhor? 11. Sabe quanto que representa isso aqui? 2,2%. Acho que não é nem isso. Não, deixa eu só ver aqui. É 1 para cada... Não, é 1 para cada 50. 10, 1... É 2. Tá certo. 1 para cada 50. Não, aqui vai ser 20. Olha só, eu tô ruim de matemática, hein, pessoal? Ajudem eu a calcular. Faz o seguinte aí. Faz 500, pega a calculadora aí. Olha lá. Se de cada 50 vai ser 1, só que 50 de 1 é 2%. É 2%. Por quê? 50 é 100%. 100%. O 1 é 2%. Vocês podem colocar no chat GPT para ele fazer essa conta se quiser. Faz sentido. Nós temos o contador aqui. Faz sentido. Se nós pegar 1 de 50, é 2%, não é, Fabinho? É 2%.
E 1 de 500 é 0,2%. Então o total do dízimo de guerra é 2,2%. Se fosse o dízimo de igual de Abraão, dos 1.000 daria quanto? 100. 100. Ou seja, a lei falou, não é para dar 10% dos despojos de guerra, é para dar 2,2%. E aí, era para o povo dizimar igual a Abraão? Não. Isso dos despojos de guerra. Ah, Luiz, alguma pergunta sobre isso? E aqui está todo o texto, ó. Está todos os numeração aqui, todos os cálculos. Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás 1 a cada 50. Se fosse o dízimo de 10%, será 5 a cada 50. Perguntas, pessoal? Página de número 25. A porcentagem dos despojos foi de 2,2%. Ou seja, a lei ordena fazer não como Abraão faz, mas de outra forma. Tá, mas aí tem outras pessoas que dizem assim, não, então eu não dizimo como Abraão, eu dizimo como Jacó. Pois Jacó disse que vai dar seu dízimo por toda a sua vida. Ah é? Você dizima como Jacó, reverendo? Então vamos ver se você dizima como Jacó. 6 problemas no dízimo de Jacó. Mais do que o de Abraão. Problema 1. A exigência de Jacó antes de dar. É Jacó que estabelece as condições do dízimo, não é Deus não. Ele cobra de Deus. Se acontecer isso, aí que eu dou. Quem que é você? Agora, no Antigo Testamento, na lei, não é o povo que estabelece as condições, não. Quem estabelece é Deus. Segundo ponto, o dízimo em Jacó é uma barganha. Eu te dou se você me deixar rico. Se você cuidar de mim. Se você me dar vitória. Ponto de número 3. Não explica o que vai ser feito com o dízimo. Não explica. Na verdade, o dízimo de Jacó não fala onde que ele vai dar, não fala como que ele vai dar, e não fala nem o que vai ser feito com o dízimo. Sabe como que foi o primeiro dízimo que o Jacó deu? O Jacó fez um altar de pedra aqui, largou lá e foi embora. E deixou lá. Só que a lei não manda fazer isso. Pelo contrário, a lei manda fazer muito diferente disso. Porque a lei diz onde que é para levar, o como é para levar e o que é para fazer com o dízimo. Que é o quarto ponto. Não foi dito que faria com os dízimos. 5. Não fala regularidade específica. Não fala se ele vai dar cada ano. Não fala se ele vai dar de 15 em 15 dias. Não fala nada. E o ponto de número 6 é descritivo. Ou seja, novamente, o Gênesis está falando o que Jacó fez. Mas a Bíblia falou, façam como Jacó? Não, a Bíblia está falando para fazer conforme a lei de Moisés. Não como Jacó. E vejam que o Mateus Ortega comenta na página 27 do livro dele. No episódio em questão, foi Jacó quem estabeleceu as condições, não Deus. Ele transformou as promessas incondicionais de Deus em uma barganha condicional. Inferir que o dízimo de Jacó serve de referência para os cristãos pode levar a sérias distorções quanto ao significado da doação e do dízimo. Uma delas é a ideia de pagar promessa, que os católicos fazem muito. Dar a Deus se for abençoado, não por amor. O voto de Jacó é transacional, por causa da recompensa. Assim como no caso de Abraão, o dízimo prometido por Jacó é uma prática cultural que representava gratidão e adoração, e sua menção na Bíblia é descritiva, não é prescritiva. Não é porque os patriarcas fizemos algo que devemos imitá-los. Os patriarcas circuncidaram, devemos circuncidar? Não. Uma tradição não é automaticamente um preceito divino eterno, e somente porque é antiga, comum e disseminada. A lei natural eterna é o ato de dar a Deus de coração, a despeito do formato ou valor. Agora nós vamos entrar nos 3 tipos de dízimo. Pergunta aqui, agora o negócio começa a ficar massa. Porque nós vamos entender como a lei regulamentou os 3 tipos de dízimo diferentes. Perguntas? João? Faz favor para mim. Coloca água lá para mim, por favor. Obrigado. Nenhuma pergunta? Quando ninguém pergunta é porque a aula está péssima. E que ninguém está entendendo nada. Onde que vai chegar? Eita, mano, tá o perigo. Já tá olhando assim, eu te olho. Tô desconfiando, hein?
Tô sentindo um cheiro de heresia. Uma pitada aí. Oi? Só está escrito. Exatamente. Mas ó, tá na Bíblia que era 2,2. Mas era 2,2 dos despojos de guerra. Até agora só está descritivo. Só tá descritivo. Muito bom, irmão. Muito bom, Douglas. Oi. Quê? Boa, boa. Eu vou fazer um vídeo do dízimo de 2,2. Nossa, vai viralizar, né? Vamos falar que eu sou herege. Então você está dizendo que o dízimo, ele, quando foi ordenado por Deus em Levítico e Números, o povo trazia pro próprio povo que trouxe comer e aproveitar do próprio dízimo. Um tipo do dízimo é. Aqui tem vários dízimos, como eu já falei. Como é que a gente concilia? Uma hora fala que o dízimo é para fazer isso, outra hora fala que é para comer. Uma hora fala que é para levar lá, outra hora fala que não é para levar, que é para deixar aqui. Desmaia. Como é que a gente concilia tudo isso? Como é a tradição judaica, entendeu? Na verdade Deus ordenou tipos de dízimo. E nós vamos ver aqui 3 tipos de dízimos que a lei ordena. Quem sabe quais são os 3 tipos de dízimo? A irmã colou, não pode. Vamos lá. Página de número 25, ponto de número 4. Ponto A. Primeiro dízimo, o dízimo dos levitas. Esse é o dízimo religioso. Base bíblica, Números 18, 21